pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá legal. Ó, pra quem não me conhece, meu nome é Paf. Eu sou um contador de histórias. Mas eu não vou contar a história hoje de Chapeuzinho Vermelho, de Três Porquinhos, de Rapunzel. Eu vou contar histórias que aconteceram de verdade e histórias que o povo conta. Pessoal, eu tô participando desse projeto aqui, ó. Santa Bárbara História e Folclore. É muito legal. Ó, a história que eu vou contar agora diz que aconteceu há muito tempo atrás. Porque hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas Santa Bárbara tem uma água muito boa. Ó, até separei aqui um pouquinho da água de Santa Bárbara. A garrafa é antiga, porque a história também é antiga. Mas a água é uma delícia. Vou até guardar aqui do lado para beber depois. Coça a garganta e a água é muito boa. Santa Bárbara tem várias represas onde a nossa água fica guardada. Então quando para de chover bastante tempo e bastantão, a água fica guardada lá e a gente pode beber. E não bebe direto não chega lá e fica bebendo, não. Eles tiram a água da represa, vai para a estação de tratamento, lá a água fica mais limpinha ainda. E vem pelos canos até a torneira da nossa casa. E em Santa Bárbara, eu fiquei sabendo, meu tio que falou, que o esgoto da cidade tá todinho sendo tratado. Não, ele não tá doente, tá sendo tratado para poder voltar pro rio. Vocês acreditam que tem cidade que o pessoal usa água, vai pro esgoto e aquela água de esgoto cheia de porcariada eles jogam direto no rio? Daí quem tá lá na frente tem que beber essa água, como é que faz, né, gente? Não tem condição. Aqui em Santa Bárbara não. Aqui usa a água da represa, depois que usa vai pro esgoto. Do esgoto não vai direto de volta para rio não, para ninguém ficar tomando aquelas porcariadas. Ele passa tudinho aquela água para a estação de tratamento de esgoto, que eles vão fazer um monte de coisa e a água vai ficar melhor para poder jogar dentro do rio. Não pode beber essa água direto não, tem que tratar de novo. Mas ela volta pro rio sem aquele monte de sujeirada, sem aquele monte de coisa nojenta. Vocês não acham legal isso? É legal. Olha, mas vocês sabiam que faz um tempão que Santa Bárbara tem água na torneira da casa? Pessoal, vocês não sabiam não? Olha, desde 1941 que você abre a torneira e sai água. Antes disso não. Antes disso a cidade era pequenininha, não era desse tamanhão que é hoje. E o povo tinha água de poço. Eles lavavam água no rio. Lavava água. Como que vai lavar água? Eles lavavam a roupa no rio. Levava a roupa, jogava lá dentro, lavava com sabão de cinza, que é um sabão que não faz tão mal. E depois esticava no sol para secar. Outras pessoas tinham poço na casa deles. Aquele poço, sabe, igual de desenho, que tem aquela cordinha, a manivela? Descia o poço, pegava lá embaixo, o balde enchia de água e voltava. E o povo usava. Dava um trabalhão, né? Mas depois, em 1941, a cidade começou a ter água que era encanada. Naquela época, tirava lá do rio Piracicaba. Sabe aquele rio da música? O rio de Piracicaba. Tiravam de lá, tratava. A primeira estação de tratamento ficava e fica até hoje, lá na Avenida Monte Castelo. Ela continua existindo lá. Antigamente era a única. E levava água, deixava água boa e daí ia para as casas. Antes disso não, o pessoal tinha que se virar. E como que fazia com o esgoto? Bom, quando era água bem limpinha, o pessoal pegava e tinha aquelas casas com muita terra, né? E tinha a planta, tinha a flor, tinha a verdura, cebolinha. Então quando era água assim, bem limpa, que só usava para limpar, tirar poeira, limpar o chão, eles jogavam na própria planta. Porque daí a água, a planta usava e não fazia mal, que não tinha sujeiraiada. Mas e quando eles lavavam a louça, né? Aqueles restos de comida, resto de sabão,
não podia jogar na planta, né? Nem dá para nenhum bicho beber. Era nessa época que existia na cidade, e não é invenção não, é de verdade, uma pessoa, um homem que era muito importante. Ele era funcionário da prefeitura. O nome dele era Sebastião. Mas todo mundo chamava ele de Sebastião Água Suja. Não é porque estavam xingando. O trabalho dele era esse. Ele tinha um burrinho e atrás do burrinho tinha uma carroça. Na carroça tinha um tonel, que é igual um negócio bem grandão que dá para botar líquido dentro. Parece aqueles tamborzão de gasolina, só que o dele não era de gasolina. Ele andava pelas ruas da cidade fazendo serviço importante, que era passar de casa em casa recolhendo a água servida. Servida quer dizer que a água já foi usada. Então o pessoal lavava a louça tudo e guardava aquela água. Quando o Sebastião Água Suja passava, o povo pegava a água e entregava para ele. E ele gló, 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 botava dentro lá daquele recipiente, daquele negócio grandão. Aí ele passava nas casas, descia até o Ribeirão dos Toledos, que é o ribeirão que até hoje tem aqui na cidade, e jogava aquela água no rio. Tá bom, pessoal, eu sei. Não é muito certo ficar jogando aquela água no rio, né? Mas na época, o povo achava que era certo. A água não era tão suja assim, e quem gostava eram os peixes, porque vinha com um monte de resto de comida. Imagina os peixes. Sebastião jogava, blof. Os peixes tudo vinham. Olha, macarrão, nhom, nhom, nhom. Olha, tem arroz, nhom, 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 nhom. Olha, feijão, nhom, 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 nhom. Hoje em dia não é assim, não. Um monte de cidade joga lixo com coisa química, com veneno, com tinta. Aí os peixinhos, se não fugir, vai acabar morrendo. Fazer o quê? O tempo passou, pessoal, e daí chegou uma época que fizeram um esgoto também. E daí os esgotos passavam por debaixo das casas, debaixo da rua e iam embora. Não precisava mais ficar esperando o Sebastião Água Suja passar para recolher aquela água. Ele fez um trabalho muito importante na época. Assim, a cidade ficava limpa, não ficava poluída e ficamos esperando. Quando conseguiu trazer a água encanada e o esgoto, ficou muito melhor. Bom, é por isso que eu sempre falo, né? A gente não pode ficar reclamando. Ai, a água tá quente. Ai, a água tá fria. Ai, tem que ir lá na torneira abrir. Minha mãe que fala isso. Para de reclamar, menino. Tem água na torneira. Imagine se tivesse que buscar no poço. Ou imagina se tivesse que ajudar o Sebastião Água Suja, né? Ia ser complicado. Bom, essa foi uma das histórias da cidade de Santa Bárbara, que aparece nesse projeto Santa Bárbara História e Folclore. Mas tem um montão ainda de histórias. Você gostou dessa? Então acompanhe a gente, acompanhe o projeto, que vai ter muitas outras. Tchau, pessoal! Então essa aqui nós vamos estar trabalhando em cima, né, da técnica do stencil, em cima da história do Sebastião Água Suja, aquela história que o PAF contou para vocês, que foi bem interessante, né, gente? A gente conhecer um pedacinho da história da nossa cidade, é muito interessante, né? Entre as histórias, os folclores, né? Então aqui também nós temos uma base, né, do stencil. Você escolhe o desenho que você quer fazer. E aí você tem que deixar, quando você for fazer qualquer peça no stencil, você tem que deixar um espaço que a gente chama de ponte. Esse espaço, né, que é chamado de ponte, é para que as peças do stencil, elas não se desgrudem. Antigamente era muito usado o molde vazado e era como se fosse um quebra-cabeça, então você tinha que ficar montando as peças. Hoje em dia, todas as peças em stencil, a maioria delas, né, elas têm esse espaçamento, essa ponte, para que você não tenha que ficar montando aquele quebra-cabeça. Então, é uma forma mais fácil, né, da gente estar produzindo o stencil. Então, aqui eu tenho a base, eu coloco então em cima desse desenho, que você pode desenhar, imprimir, né? Você pode escolher qualquer tipo de desenho que você queira. E você deixando as pontes, você consegue fazer esse trabalho. Coloco o acetato em cima,
No caso, eu estou usando o acetato, que é comprado em papelaria, ele já é transparente assim. Mas você também pode estar usando o raio-x, né? Pode estar colocando o raio-x. Se você não enxergar de baixo para cima, né, o raio-x, você pode tirar o risco com o carbono que passa no raio-x. Se você quiser clarear o raio-x, quiser deixar ele bem azulzinho, bem clarinho, alguns deles aceitam, né, tirar essa tinta, né, com água sanitária. Você põe um pouco de água sanitária numa vasilha, né, numa forma, né, de plástico, numa peça de plástico, e aí você mergulha o raio-x nessa água sanitária, e aí ele sai, né, você esfrega com uma buchinha bem suave, ele já sai todinho, fica bem azulzinho. Agora tem alguns raios-x que vocês vão tentar tirar e ele não sai, mas a maioria deles, quando tem uma química mais fraquinha, ele já sai, ok? Nesse caso, a gente usou o acetato, que é comprado em papelaria mesmo. Então você pega uma caneta de escrever em CD, um marcador, você pode tirar, né, o risco, passa ele pro acetato, certo? Ó. Passa ele pro acetato, o risco que você quer. Depois do desenho, você pode ainda dar uma mexidinha. Se você falar, eu não quero tanto espaço, você pode estar deixando o espaço menor. O importante é ter essas pontes, porque sem elas você não consegue, ela começa a se soltar, né? Ó, vai tirando o risco. Aqui no caso é o formato de uma carrocinha com o tambor, né, que o Sebastião Água Suja usava para poder recolher a água, né, das casas ali do centro da cidade. Aí você vem, tira todinha ela no acetato. Aqui ele tá dando um efeito como se fosse a margem do rio, ok? Para vocês entenderem o que é esse desenho. Tá? Então aqui seria a margem do rio, que quando ele recolhia, né, jogava lá no rio. E aqui seria a área central, né? E aqui ó, é mais ou menos um formato que lembra as casas ali, né, da área central da cidade, ó. Fizemos todo o risco certinho. É uma representação. Aí com o estilete, né? Aí você vem, pode tirar daí o risco de baixo, se quiser. Coloca uma folha em branco. E aí você vem fazendo o recorte bem preciso, né? Esse aqui é um estilete mais comum, mas existe também um estilete que ele é um estilete de precisão. Ele tem a ponta bem fininha. É bem interessante também, quem quiser utilizar essa técnica do stencil de uma forma mais profissional depois, aí tem outros materiais que ainda fica mais fácil, né, o trabalho. Então vem riscando, né, em cima da peça, recorta todinho. Quem não gosta muito de trabalhar com estilete, pode começar o recorte com estilete e continua depois com a tesoura, ok? Então não tem muito segredo de fazer o stencil. Eu já trouxe para vocês aqui um stencil, ele já cortado, ó, ok? Que a gente vai fazer aqui em cima. Aí vocês vão poder trabalhar em cima do papel, né? Que é o papel sulfite. Vocês podem trabalhar em cima de um papel mais grosso, se quiser usar como se fosse depois num quadrinho, numa obra de arte, ou pode ser em cima do tecido, ok? Esse aqui eu vou estar utilizando o papel Canson, que é esse papel mais grossinho. O papel Canson, o papel Verger, ele é interessante porque ele aguenta mais o pigmento, ele aguenta mais a umidade, né? Mas no papel sulfite também dá super certo. É mais utilizar um pouquinho a quantidade de tinta não tão úmida, né? Para você conseguir fazer o efeito. Então vamos lá trabalhar em cima dessa técnica? Aqui a gente vai fazer então a casinha. Nesse caso aqui eu tô usando a tinta guache.
Mas pode ser usado tinta acrílica, tinta de tecido, vai depender muito do local onde você vai aplicar, que material, né, que você vai estar utilizando de base e para você e o tempo que você quer, essa duração também da peça, né? Então aqui eu vou usar um pouquinho para fazer o telhado da casinha. E é interessante essas peças porque a gente consegue estar deixando, né, o registro da história com arte, né? Além da arte da contação, né? Tem essa história da arte feita no stencil também, que é bem gostoso de trabalhar. Então podemos usar aqui, ó, vou pegar o godezinho aqui pra gente trabalhar como se fosse uma paletinha, né? Quem não tiver um godê mesmo, pode estar utilizando aqui, no caso eu estou utilizando, ó, esse acrílicozinho que vem, né, na caixinha de ovo, tá? Mas aí pode estar usando um pires, pode estar usando o próprio acetato como base, tá? Então fixo ele. Quem quiser também fixar em volta com a fita crepe, pode trabalhar todinho com fita crepe para ele ficar bem durinho no lugar, tá ok? Então vamos pegar aqui no caso, para fazer o telhadinho, tem várias cores que a gente pode usar, né? Eu vou usar esse tomzinho de salmão, bate um pouquinho aqui no godezinho, né? Nessa basezinha para tirar o excesso, vem trabalhando com um tom mais claro. Eu gosto sempre de trabalhar com luz e sombra, né? Pra gente dar um efeito visual. Então pode fazer ele puxadinho, ó. De baixo para cima, de cima para baixo. Vou usar um pouquinho do vermelho só para ele ficar um tom acima, né? Pega mais um pouquinho da tinta e vem trabalhando. E é interessante porque não deixa de ser uma paisagem, né? E é isso que é interessante, que depois vocês podem estar usando como decoração também, né? Já usa a história da nossa cidade como parte da decoração aí também, né? Vou usar também um pouquinho do marrom para dar mais um efeito de sombra. Uma pitadinha de nada. Toma bastante cuidado também para não sair do lugar, ok? Vem trabalhando com uma pitadinha do marrom. O segredo do stencil é sempre pouca tinta. E aí você vem sobrepondo para não carregar e para não ter perigo de vazar, né? Aqui nós já vou aproveitar que estou, né, nesse sentido e já vou trabalhar nas portinhas também. Eu vou aproveitar o marrom, distribuo, né, ele no pincel, venho trabalhando aqui com o marrom. E aqui na janelinha também eu vou aproveitar o mesmo tom de marrom. E para dar um efeito mais de sombra, eu vou trabalhar com o preto também. Pego uma pitadinha do preto. Bem pouquinho, porque ele é bem forte, né? É uma cor bem carregada. Vamos tirar o excesso para ter certeza que não vai carregar. Vou dando uma sombra. E essa ideia aqui vocês podem usar em qualquer outra paisagem também que vocês queiram reproduzir, né? Nessa forma de stencil. O interessante dessa técnica é que você pode fazer a reprodução várias vezes, né? A gente aproveita o material do acetato e consegue fazer várias obras, né? Com a mesma base. Aqui. Então, aproveitando que eu tô com esse tom de preto, de marrom no pincel, eu já vou trabalhar aqui nesse tambor.
passo um pouquinho aqui e já vem buscando, né? Ele fazendo essa curva para você já fazer o movimento aqui mais ou menos do tambor. Vou usar uma pitadinha de salmão também, pra gente conseguir 2, 3 tons, né? Aqui na parte redondinha também. Nessa obra aqui, depois eu vou reforçar ela toda com a caneta, com os contornos. Vocês vão ver que interessante que fica. Aqui. A hora que a gente começa pintando no stencil, dá a impressão que fica tudo uma borroqueira, né? É bem legal. Mas a hora que a gente tira mesmo o acetato, né, de cima, que é aí que a gente vê, né, a mágica que acontece, né? Aqui então seria a parte da carrocinha, né, que ele puxava. Vou trabalhar com o preto e vou trabalhar com o marrom um pouquinho mais carregado aqui, ó. Pra lembrar um pouquinho da madeira, né, ó. Que são as rodas, que depois a gente vai definir todinho na caneta. As rodas da carroça. Aqui é a base, né, da carroça. Aqui também é outra roda. De início é meio estranho, né? Olhar assim, dá a impressão que não vai sair nada, mas é no final que a gente consegue estar visualizando toda a obra, né? Então aqui a gente vai usar um pouquinho ainda do marrom para mostrar como se fosse o barranco, né? A margenzinha ali, né? Vou usar os mesmos tons, e é interessante usar o mesmo tom em alguns pontos, porque o que que acontece? Meio que vai casando uma coisa com a outra na parte visual, né? Aqui seria mais o barranco. Só para ele ter um tom aqui, né? Agora aqui então eu vou trocar de pincel, pode dar uma lavadinha nele se quiser para usar o mesmo, mas nesse caso aqui eu vou estar usando um outro pincel e depois eu vou usar um pouquinho a esponjinha para vocês observarem também. Aqui é como se fosse a parte central da cidade, então eu coloquei como se fosse perto da praça, com algumas árvores, né? Eu vou usar aqui então os 2 tons de verde, vou usar o amarelo, vou usar o branco. Deixa eu fechar um pouquinho o preto. Fechar o salmão também, mas o vermelho eu vou deixar para a gente usar em alguns detalhes aqui. Então, segurou, né, na mesma posição, vem com um pouquinho do verde. Você pode bater, então, no godezinho ou pode estar batendo no próprio stencil, desde que seja numa parte que ele não vá vazar, né? Então, aqui eu vou fazer um batidinho, ó, para dar esse efeito mais de grama, de árvore, de algo assim que vai fazer esse efeito, lembrando, né? Alguma copa de árvore, alguma coisa nessa parte verde mesmo. Vou dividir ele em 2 aqui, para dar um efeito de luz e sombra. E é interessante que a base, então, que nesse caso aqui a base é branca, né, do papel branco, ela também pode ser utilizada como uma das formas de luz também, né? Então, é bem legal também. Então, eu peguei um pouquinho do verde mais claro e venho trabalhando agora com o verde mais claro. Para dar essa composição, né? O stencil para projetos escolares, para projetos assim de arte, é muito legal. Por esse motivo de poder fazer reprodução, né? Usar a mesma base para poder reproduzir várias vezes de várias formas. Não precisa ser sempre igual se não quiser, né? Você usa a base, mas depois pode estar criando em cima, né?
da finalização, né, do stencil. Vou pegar um pouquinho aqui do vermelho, ó, tirar o excesso lá, e aí eu posso aplicar um pouquinho do vermelho também, como se fosse algumas flores, né, nesses arbustos. Aí vai muito da criação de vocês mesmo. Pra gente conseguir trabalhar com várias cores, né? Agora eu vou tirar o stencil e a gente vai fazer o restante do trabalho mais na parte da pintura. Se quiser deixar só no stencil também pode, mas eu gosto bastante de trabalhar depois em cima se quiser, ok? Então aqui seria, ó, tcharam! Seria a base, né, do nosso trabalho. Aqui depois a gente pode vir e ir trabalhando com alguma parte aqui do rio, a gente pode estar fazendo ela mais à mão também, ou com o pincel ou com as esponjinhas, e depois trabalhar também com as canetas. Então no stencil a gente pode trabalhar de várias formas, tá ok? A gente é bem livre para poder criar, né? Vou trabalhar com uma esponjinha aqui com o branco e o azul. Aqui eu vou definir um pouquinho mais aonde seria, né, o riozinho. Esse seria o ribeirão. Pode ser feito com o pincel também, né? Nesse caso eu quis mostrar para vocês, ó, como faz com a esponjinha. Aqui também pode trabalhar com algumas nuvens, ó. Vai dando batidinhas. E aí você vai dando, né, um efeito já mais colorido. Aqui com o vermelho também eu vou fazer o restante aqui das flores. Aqui agora eu vou trabalhar com o pincel no salmãozinho e marrom só para dar um efeitozinho mais aqui da terra. Pegar um pouquinho do salmão, uma pitadinha do marrom. Aí o que precisa de mais definição, ele tá no stencil. O que você quiser fazer de complementação, você consegue fazer daí no pincel. Como essa história tem mais elementos, a gente trabalha, né, com várias formas aqui de fazer. Aqui a gente vem dando só um toquezinho do branco em cima do rio, só para dar o efeito da água. A casinha a gente pode deixar ela mais para um tom amarelinho, para ela dar um destaque. Mas pode escolher qualquer cor que vocês gostem mais, ok? Vou fazer uma patinazinha aqui de amarelo. E vou vir definindo agora com a caneta. Com a caneta a gente vai fazer só alguns traços, né? Pra gente poder estar definindo alguma coisa que vocês queiram a mais, né? Aqui, por exemplo, da carroça.
faz a parte de sustentação ali do arco, né? Que depois pode estar complementando essa parte aqui também. Dá um leve contorninho só pra gente entender essa definição. Podemos complementar depois. Aqui na casinha. Só vou complementar aqui agora então com a tinta e aí a gente já capa a nossa obra finalizada. Quem quiser ir com ela até mais pra frente, trabalhando com outros tons também pode. Então esse aqui seria o final da nossa história aqui, né, em extenso do Sebastião Água Suja, de Santa Bárbara do Oeste.